Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Olha só quem tá aqui comigo hoje, a minha super gêmea Pá do Livros e Fuxicos. E a gente resolveu selecionar então alguns romances imperdíveis, livros então de amor que a gente ama e que vocês, como fãs de romances, também não podem deixar de ler. Sabe que nós amamos livros de romance, vários romances diferentes, de vários gêneros literários. Óbvio que cada um aqui tem um perfil, mas nós escolhemos livros que tanto, sabe, que as duas amam, assim, aquela coisa que a gente terminou de ler, tipo, gêmea, pelo amor de Deus, lê esse livro, sabe? Aquela coisa de crush eterno e compartilhado. Exato. Então, todos os livros dessa listinha são livros que as duas amaram do começo ao fim e que tem, assim, gêneros diferentes, sabe? Então é muito fácil de agradar você ou de você descobrir, sei lá, um gênero novo, um estilo novo. Então acho que vocês vão gostar dessas dicas. Qual vai ser o nosso primeiro então, gêmea? Óbvio que nós vamos começar com quem? A maravilhosa da Jane Austen. Óbvio, né, gente? Mas não tão óbvio assim, porque não é um dos livros mais falados da autora. Depende, porque por mim é o mais falado. Aqui no canal eu tenho certeza que vocês já viram muitas vezes esse livro indicado, que é Persuasão. Esse é um dos livros mais românticos da Austen e também um dos menores, assim, um dos mais rápidos de ler. E é um tipo de romance que eu gosto muito, sobre reencontros. Então nós temos uma protagonista que tomou uma decisão de dizer não para um homem anos atrás. E agora esse homem vai voltar e ele vai voltar presente no dia a dia dela, na vida dela. Ela vai precisar lidar com essa escolha. E quem sabe, talvez, a gente não sabe, ter o seu coração reconquistado. Quem sabe, né, ter uma segunda chance. Ai, a gente já fala e não fica assim, tão Sim, eu acho que esse livro, ele traz, assim, uma das cartas mais maravilhosas da literatura, uma das coisas mais lindas. Eu releio inúmeras vezes, assim, sim, tipo, porque ela é realmente uma coisa muito intensa. E o que eu gosto muito também é porque essa questão da escolha que ela fez é uma coisa que sim, ela sofre muito, mas que ao mesmo tempo ela tem a consciência de que foi uma escolha que ela precisou fazer. Ela não ela não se arrepende dessa escolha, justamente porque é um livro que ele trata muito não só do amor, mas também da questão da instituição familiar. Ela é uma pessoa que ela vive ali pra família dela. Tudo que ela faz, ela se coloca de lado pra viver na família. A gente consegue ver então como a instituição familiar mesmo era muito forte nesse período, né? Nesse contexto em que o livro foi escrito. E ao mesmo tempo ele traz esse romance que é tão forte, que é tão lindo. Enfim, é meu livro favorito da Jane Austen. É um dos protagonistas mais, assim, eloquentes no sentido de amor. Assim, ele deixa óbvio pro leitor do começo ao fim que ele ainda nutre sentimentos. Sim. E que por mais que ele faça algumas escolhas meio que pra jogar, assim, tipo, porque ele não tá muito magoado, ele te fazendo de difícil. Porque ele tá magoado, ele foi rejeitado, ele era louco por ela e ele ouviu um não, porque ele não tinha posses, que essa é a grande questão, né? A gente também tem essa questão financeira, de como isso pesava muito nas escolhas. Outro romance que a gente escolheu foi um que foi recentemente lançado. Ai, adoro. E foi assim, é um dos nossos New Adults favoritos e é o Química Perfeita, da Simone Elclas. Agora ele saiu pela Globo Out. A gente vai ter a história então, né, de... Posso falar? Um parênteses aqui, gente, todos os livros dessa autora precisavam ser relançados aqui porque ela escreve maravilhosamente bem. Voltando. Nesse caso, então, a gente vai ter a história de dois personagens. Uma mocinha que tipicamente é aquela garota popular, que tem dinheiro. Ele, por outro lado, é o bad boy, é o garoto mal encarado. Só que, na realidade, essas duas personagens usam máscaras sociais. Eles precisam se apresentar assim pra conseguir sobreviver naquele meio que eles estão. E a partir do momento em que eles se encontram, eles vão começar a descobrir essas coisas uns sobre os outros, mas não é essa descoberta toda, olha que bonitinho, você é assim. Não, 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 não. É aquela coisa de amor e ódio, eles se detestam inicialmente, mas também tem aquela química por trás. Perfeita! Exatamente! Então é um livro extremamente envolvente, gostoso de você ler e que acaba sendo bastante emocionante por a gente ver como as pessoas realmente são muito mais do que elas aparentam, de como cada um traz sempre um background ali que a gente muitas vezes nem imagina. Duas coisas legais, que é narrado intercalado, então nós vamos ter o ponto de vista dos dois.
como eles se enxergam de uma forma distinta e aos poucos como eles vão vendo que a aparência não representa 1% do que eles realmente são. E a parte da cultura mexicana também, porque esse nosso protagonista ele é um descendente de mexicano, então a gente vê ali na parte dos Estados Unidos como essa comunidade ela é excluída, ela fica à margem da sociedade. Agora vamos falar aqui do gênero preferido da pessoa, que não podia ter, né? Romance de época, gente. A gente escolheu um que é mais recente. Nós temos alguns que entram nessa listinha de favoritos, óbvio. Mas esse é um que a gente leu nos últimos tempos e que foi assim, paixão à primeira vista. A primeira leitura. A primeira página nós já estávamos, que coisa maravilhosa! Que é Quando a Bela Domou a Fera. É uma releitura de A Bela e a Fera. Parênteses. Já tem como não ser maravilhoso, já sendo um romance de época, releitura de A Bela e a Fera, que é o nosso desenho ama, né? Não tem como não amar. E essa é uma das autoras, gente, lá fora, mais como, assim, mais lidas, que tem mais prêmios. Ela veio recentemente só pro Brasil e vale muito a pena conhecer essa série dela, que todos os livros são releituras. Então esse primeiro é de A Bela e a Fera, o segundo é de Cinderela, então, né? Aqui nós temos uma protagonista que ela é a flor da sociedade. No momento ali, ela é a lady mais desejada, mais bela, está prestes a fazer um bom casamento. O que ela acha, porque ela vai acabar ali no meio de um escândalo e a sua reputação vai cair drasticamente por causa de um homem, ela não vai ter feito nada. E exatamente por isso ela vai ter que tomar uma decisão drástica, que é casar com um homem que tá lá na Escócia, tá excluído da sociedade. Que não ele quer não gosta de gente. Ele não gosta de gente, ele tem assim apelidos, né? Ele é visto como a fera. Ele é um duque, né? Ele é um duque. O duque que sumiu, ele é médico, que abandonou a sociedade. E é a última opção dela, porque ele não sabe do boato e porque ela vai ter que casar bem, ela precisa casar bem. E ela sabe que ela é bonitona, então ela tem chances com ele. Ela chega lá toda, né, tipo, ai, sou linda, você vai me querer, sou sua última opção e tal. Meio macunada com o pai dele. Mas vai ver mais uma vez essa parte de aparências. Ela não é só aquela beleza, aquela flor, tem toda uma história por trás incrível. E aqui a gente vê o outro lado da beleza, sabe? Ela cresceu sabendo que era linda e cresceu por uma mãe que ensinou ela a usar isso como uma artimanha de defesa. E vai precisar abrir, sabe, essas barreiras, essas camadas. E ele, que é um dos personagens masculinos muito bem escritos, porque, como a Jamie falou, ele é médico, aí ele tem toda essa parte de por que chamam ele de a fera e todo esse estigma do que ele é ruim. Ele não é ruim, ele é maravilhoso! E vale dizer que esse personagem, ele é baseado no Dr. House, então a série, né, não é da Warner, é da Universal. E, gente, o que eu amei no livro, então além de ele ter toda essa mensagem, esse contexto, né, que a Gêmea falou, ele tem diálogos extremamente espirituosos, extremamente divertidos. É muito incrível ver os dois juntos. Então é um livro que ele te conquista por esse romance que é muito forte, tem essa química entre eles, né? A Eloisa James, ela escreve de um jeito muito cativante, muito apaixonante mesmo, por ter esse ar divertido no livro, então ele te pega por todos os lados. No final também tem várias reviravoltas e tem vários momentos que você fica, ai meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Então é prato cheio pra quem gosta de uma leitura bem envolvente, com uma mensagem legal. Sério, tem que ler. Sim. Vindo agora pro meu gênero favorito, é um livro que na realidade quem leu primeiro foi a Gêmea, e aí ela me deu o livro. E eu, como já tava doida pra ler, óbvio que eu amei, passei na frente de tudo, e que é o Ligações da Rainbow Rowell. E aqui então a gente vai ter uma história de um casamento, então é um casal que já tá juntos há vários anos, né? A esposa ali desse casal, ela tem uma vida profissional muito intensa, ela focou muito na carreira dela, tá super bem sucedida. E só que na realidade ela tá tão envolvida ali naquele trabalho dela, fazendo tudo isso, e que as coisas, o restante, né, o casamento dela já não tá sendo mais tanto quanto era antigamente. Culmina num feriado, né, de Natal, ela precisa deixar a família dela de lado, porque ela tem que trabalhar. E quando ela faz isso, fica aquele clima pesado entre os dois. Um dia ela vai ali, né, ligar pro marido dela, e quando ela liga pra ele, ela de repente percebe que tá falando com o marido dela de quando eles se conheceram, o marido adolescente dela. E aí ela fica tentando entender o que tá acontecendo, né? E começa a se questionar, será que tem alguma coisa que eu preciso mudar? Será que tem alguma coisa que eu preciso fazer?
O que eu acho muito legal desse livro é porque, assim, primeiro, ele não condena a mulher, né, no sentido de, ela tá focando no profissional, deixando a família de lado, que absurdo. Não, ele não tem isso, que eu acho que é muito importante, porque é muito fácil, né, a gente aceitar quando um homem faz isso, quando uma mulher faz, a gente condenar. Não faz isso. O que ele realmente faz é mostrar como, muitas vezes, com o passar do tempo, a gente deixa de valorizar coisas que são importantes pra gente, como a gente vai colocando algumas coisas de lado que são importantes em detrimento de outras, como a gente começa a valorizar às vezes outras coisas e vai perdendo pelo caminho, porque quando ela vai tendo nessa ligação, ela vai se relembrando de coisas que ela precisa na vida dela e que ela tá sendo engolida ali pelo tempo. Então, assim, é importante ela ter a carreira dela, com certeza, mas será que é importante ela viver só pra isso? Será que a vida é feita só de você trabalhar? Né? Como que fica o restante? A autora coloca muito legal essa imagem de que ele leva as filhas e vai passar o Natal com a família e ela fica sozinha ali pra trabalhar. E nesse momento que ela tá sozinha, ela percebe que ela não consegue focar no trabalho. Porque ela tá longe das filhas, ela tá longe do marido e ela começa a se questionar, bom, eu não tenho aquele beijo de despedida, há quanto tempo eu não pegava na mão do meu marido, há quanto tempo nós não tínhamos uma conversa que não fosse, olha, você tem que levar as meninas lá, tem que comprar isso no mercado. Então é muito bacana porque traz essa perspectiva de você olhar para o seu relacionamento primeiro sozinha, você não tá ali, seu marido não tá ali, suas filhas não estão ali, e ver o que você mais sente falta, e do passado, essas ligações, porque é mais de uma ligação, né, que ela começa a fazer pro namorado lá da época do passado, e ver os motivos que fizeram ela se apaixonar. E é muito, muito bacana. Acho que todo relacionamento longo deve passar por uns momentos assim, né, de bambeada. E é importante essa mensagem de você lembrar os motivos que fizeram você estar com aquela pessoa. É muito, muito bom. E o último livro da nossa listinha é um livro, assim, muito, muito bonito e emocionante, e que também tem essa mensagem bacana de você rever suas prioridades, que é o Primeiro Último Beijo. Quando eu li ele, eu amei, eu senti muita dificuldade na leitura, porque é uma narrativa muito densa, cheia de detalhes, mas que vale a pena você passar por todas aquelas páginas e chegar no final com o coração na mão. Nós temos, é muito difícil falar uma sinopse desse livro, mas nós temos ali uma personagem que na primeira página ela tá prestes a tomar uma decisão, tá mudando de casa, e a gente percebe que alguma coisa de muito triste aconteceu com ela. Não sabe o que é. E ela vai voltando nos tempos e vai contando ali sobre os primeiros beijos que ela teve no seu relacionamento. O primeiro beijo quando se conheceu, o primeiro beijo de retorno, o primeiro beijo de briga. Ela vai mostrando assim, e não é linear. Ela volta 1 ano, de repente ela volta 5 anos, de repente ela volta 10 anos. Ela vai voltando no tempo para que apresente a história dela e a história do relacionamento dela e desses beijos. E aí a gente vai assim, se apaixonando pelo casal, torcendo pelo casal, brigando com o casal, porque eles são gente como a gente, tem decisão errada ali, tem muitas falhas, tem problemas, a vida real é assim, né? E nós vamos ficando naquela angústia de puta merda, o que tá acontecendo? Puta merda, tem alguma coisa ruim pra vir, e quando não vem... quero ver o que vai acontecer! E quando vem é... lencinhos. É muito choro, é muito triste. O que eu gostei muito desse livro é porque, assim, ele tem essa história que, se você for falar, é algo simples, porque a gente tá vendo a trajetória de um casal. E o que eu amei foi porque isso foi contado dessa maneira não cronológica, não linear, e que foi o que eu acho que pra mim trouxe diferencial, porque senão seria simplesmente uma história de uma trajetória. Mas a partir do momento em que a gente vai vendo, né, esses cortes, então uma hora é 5 anos, uma hora é 10 anos, uma hora é, sei lá, 5 minutos atrás, quando a gente tem então essa alternância, isso realmente faz com que primeiro a gente tenha que prestar mais atenção, né, na narrativa pra gente conseguir entender os pontos, né, que ligam uma na outra, mas vai trazendo esses momentos diferentes, né, então como de altos e baixos, é bem aquela coisa da gente tá pensando, tá lembrando que uma hora a gente tá pensando uma coisa, e um pensamento puxa outro, e aí de repente num segundo a gente tá amando, no segundo seguinte a gente tá odiando, porque a gente tá sendo motivado pelas nossas memórias diferentes, né. Então assim, é realmente uma mensagem muito especial de um livro muito bonito, e que tem toda essa visão, né, sobre relacionamentos também, como as coisas se desgastam, como elas passam por altos e baixos, como é importante a gente estar sempre, então, ali se empenhando pra fazer as coisas acontecerem, porque nenhum relacionamento dá certo por si só, ele depende de 2 pessoas pra isso. A gente espera que vocês tenham gostado, né, dessas sugestões que a gente deu. Deixa nos comentários também outras sugestões, outros romances que vocês gostam, porque, né, é um papo que a gente gosta muito. A gente quase não gosta de romance, a gente quase não fala de romance. Exatamente. Vamos trocar figurinhas, então. Não esquece também de deixar o seu curtir aqui pra ajudar na divulgação. Compartilhe esse vídeo pros seus amigos que gostam de livros de romance, assim como a gente. E não deixe também de se inscrever então no canal, seja muito bem-vindo, acompanhe a gente nas nossas redes sociais,
corre lá no Livros e Fuxicos, porque além desse vídeo então indicando romances, a gente indicou lá alguns filmes pra você assistir com a sua amiga, filmes sobre amizade de um modo geral, Bem, imperdíveis. Vai lá assistir. Beijos!